Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, acho que vocês vão estranhar um pouquinho esse microfone. É um microfone diferente que eu estou usando porque o meu computador está sendo usado para outra atividade. Aí eu tive que improvisar um pouco. Esse microfone é um condensador. Ele captura tudo que está no ambiente, então fica esse som um pouco meio de eco assim. Se o vizinho ou o cachorro do vizinho latir ali, o vizinho gritar, né, ou o cachorro latir, vai chegar aqui e vai ser capturado. Bom, vamos lá. A gente vai falar então hoje sobre a estrutura da Terra, deriva dos continentes, né? A famosa teoria da deriva continental das placas tectônicas. E consequentemente, em função disso, a gente vai falar dos famosos vulcanismos ou dos sismos, ou abalos sísmicos, ou mais conhecido como os terremotos. Vale a gente, eu vou voltar um pouquinho para trás, para recuperar uma coisa aqui que eu falei na semana passada, que é a questão do tempo geológico, né? Tudo isso que eu vou falar envolve um tanto essa dimensão de tempo geológico, que é uma dimensão de milhões ou até bilhões de anos, dependendo do fenômeno que a gente vai querer se reportar. De fato, a Terra ela começa a se resfriar há cerca de 3 bilhões de anos atrás, mas a Terra mais ou menos assim com as características que a gente vai associar ao planeta Terra, né? É a partir de 2, 1 bilhão, quando tem as primeiras formações rochosas, propriamente dita, né? Você tem formações no Brasil hoje, por exemplo, nas Chapadas, né, que são, ou nos Planalto das Guianas, que chegam a ter cerca de 1.800.000 até 2 bilhões de anos de existência, né? Os terrenos brasileiros, em geral, eles são bastante antigos, né? A gente tem informações assim um pouco mais recentes, vulcanismos que se deram ali no período do Mesozoico, que seria de 200 milhões de anos para cá, mas em geral os terrenos brasileiros são muito antigos, né? A gente não vai ter um tipo de formação típica das três existentes, que são os dobramentos modernos, que é onde aparecem grandes montanhas. Os terrenos no Brasil ou são terrenos cristalinos, que a gente chama escudos cristalinos, ou a gente vai ter bacias sedimentares, né? Eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula, porque a compreensão dessas estruturas que a gente chama de geológicas, elas envolvem riquezas minerais que são importantes para o homem, né? Que são importantes para o homem explorar economicamente e tal, né? As coisas que a gente vai se referir hoje, tirando a questão da formação, né, da estrutura terrestre, da crosta terrestre, que tem por volta aí desses 3 bilhões de anos, quando ela começa a se solidificar e ficar um pouco mais consistente, vamos dizer, e que do seu próprio resfriamento vão gerar vapores responsáveis pela formação dos oceanos, né? A gente pode pensar a Terra mais ou menos como uma coisa que a gente faz no forno, às vezes, assim, né? Normalmente o que você faz um bolo, né? Quando você tira ele do forno, a parte superficial, externa, é aquela que vai se resfriar primeiro, que vai ficar um pouco mais consistente, né? O meio dele sempre vai ser mais quente. Mas, claro, um bolo é um bolo, ele tem uma dimensão pequena, ele vai se resfriar todo, né? Embora a parte externa ela sempre vai estar sujeita aos intemperismos que a gente chama, pode ressecar, né? Qualquer coisa que cai vai afetar. Então a Terra funciona meio da mesma forma, a sua superfície, que é aquela que solidificou e resfriou, ela vai estar sujeita aos intemperismos, que no caso do planeta Terra é o vento, a neve, isso tudo quando a gente estudar relevo a gente vai ver, né? Agora, a Terra sendo, né, essa esfera, né, o seu resfriamento ele se deu superficialmente falando, a crosta terrestre, né, eu já vou passar aqui para
o slide que tem a ver com isso, né? Que é exatamente esse recorte que vocês estão vendo aqui, né? O recorte do que seria a formação da estrutura terrestre, desde a sua superfície, onde ela vai se solidificar, formando o que também é chamada de litosfera, né? A gente normalmente usa a litosfera para as terras emersas, ou seja, para as terras que estão acima do nível dos mares, e hidrosfera para a parte que é preenchida por oceanos e mares, e até por rios, né? Numa proporção muito menor. De qualquer forma, o fundo oceânico ele também tem que ser considerado, porque o fundo oceânico ele também é parte dessa crosta, ele é sólido, né? Então, o que eu estava falando é que assim, Terra, embora tenha se resfriado, esse resfriamento garante uma certa separação com relação com as camadas que estão mais internas. Quanto mais próximo do centro da Terra a gente vai, mais quente tende a ser, tá? Até a chegada do seu núcleo interno, né? Basicamente, as camadas que a gente vai denominar aí são a crosta, que eu já falei, que tem em média de 30 a 40 quilômetros de espessura, né? Mas pode ter partes aí de 5, por exemplo. Tem partes, por exemplo, a Islândia, né? Não sei se alguém já foi para a Islândia, mas na Islândia a gente tem alguns lagos ali que são com água quente. Aí é um país extremamente frio, né? Um país tá numa latitude bem elevada, fria, né? Como que as águas são quentes? As águas são quentes porque o manto ali, o manto superior, ou a astenosfera, que seria essa camada que faz a fronteira, vamos dizer assim, entre a parte sólida e a parte já pastosa da Terra, ela está muito perto. Então você tem uma fina crosta terrestre ali, que por indução o calor vai, né, aquecida a rocha, e esse calor vai sendo transmitido até ser transmitido na água. Só que assim, como tem uma certa distância, né, vai perdendo calor na medida que vai sendo transmitida, essa energia vai se dissipando. Esses conceitos vocês vão depois aprender em física, né? E aí esse calor que é transmitido através das rochas, ele vai aquecer a água, né? Então isso faz com que você tenha piscinas naturais aquecidas. O que é um pouco desesperador de pensar é que o que está embaixo de você são materiais extremamente quentes, né? É tipo lava vulcânica, vamos dizer assim, né? Que é o que aquece as rochas, só que elas não estão em contato, né? Então o contato é só transmitido através de ondas de calor, tá? Só para vocês entenderem aí como essa crosta terrestre ela tem uma grande variação. Normalmente os lugares onde a crosta é mais profunda, podendo chegar aí a 70, 80, eu já li 80 quilômetros, são terrenos normalmente mais antigos, tá? Depois, então, entre a crosta terrestre e o manto, você tem a chamada astenosfera, tá? A astenosfera é exatamente essa... Ela é um pouco menos rígida, já tem um calor presente, né? E você tem uma espessura relativamente pequena, considerando que a Terra tem quase 6,5, ou seja, 6.500 quilômetros de profundidade, tá? Então, se a gente fosse fazer um buraco em direção ao núcleo, ao centro de gravidade terrestre, nós teríamos que descer 6.371 quilômetros, tá? Tem valores que são mais ou menos aproximados, tá? Aqui o texto que eu peguei é 6.371, mas normalmente a gente usa 6,5, né? 6.500 quilômetros até a gente chegar no núcleo terrestre. Não é tanto, né? Não é tanto, se você for pensar. Seria o raio terrestre, seria isso, né? O diâmetro terrestre, então, ele tem cerca de 12.700, mais ou menos. Se você considerar que a circunferência da Terra
aquela coisa, se você andar pela linha do Equador, você anda cerca de 40 mil quilômetros. Mas para ir até o centro da Terra, você gastaria muito menos, tá? Bom, muito bem. A camada que vem após a astenosfera, que é essa camada de fronteira, é o manto, a chamada camada viscosa, né? Uma camada com já altas temperaturas, cerca de 2.500 a 3.000, isso é bastante variável, mas em torno disso são minerais metálicos, ferro principalmente, que a gente encontra aí, né? E depois as camadas mais interiores, o núcleo líquido, né? Porque aí está em altíssimas temperaturas, cerca de 5.000 graus, né, ali no núcleo externo, até chegar-se ao núcleo interno. Agora, por que o núcleo interno é sólido se é o lugar onde está mais quente? É porque a pressão ali é tanta, há tanta pressão, ou seja, a matéria ali está tão comprimida que ela não tem espaço. Então ela é como se você tiver ela sólida, né? Se você, o exemplo do, por exemplo, um pneu, quando você coloca ar comprimido nele, pneu de um carro, ele se torna sólido, duro, ele suporta passar em buracos e sobre coisas, né? Porque você tem uma grande quantidade de ar, o ar está comprimido, que torna ele uma coisa, digamos, dura, né? Sólida, né? E o núcleo é mais ou menos isso. Todo o peso exercido da superfície terrestre, do manto, esse peso vai se dar sobre esse centro de gravidade, tá? Então essas seriam as camadas terrestres, é mais ou menos esse o padrão que a gente encontra aqui pelo desenho. Ficou meio estranho porque eu escaneei de um livro, eu não vi uma representação tão boa quanto essa aqui, tá? Depois vocês têm uns detalhes aqui, vale a pena vocês lerem de os principais elementos químicos que você encontra aí. Peguei uma outra imagem da internet, bonitona, para a gente ter uma outra perspectiva, tá? Tá em inglês, mas tudo bem, né? Atmosfera, hidrosfera, continentes, oceanos, né? Crosta oceânica, ou seja, fundo oceânico, crosta continental, que pode ser chamado também de continente, os gelos polares, a astenosfera, que seria essa camada que é do manto, que faz essa fronteira entre a superfície, a crosta terrestre e o manto propriamente dito, e o que ele chama de manto rígido, aí, que já seria um pouco a litosfera, né? É um termo em inglês, às vezes eles usam termos distintos. Eu peguei essa outra imagem aqui, também não consegui nenhuma imagem em português que fosse tão bonitinha, para mostrar que, embora quando a gente fala de superfície terrestre, parece que é uma coisa mais ou menos uniforme, e não é uniforme, né? Então a gente vai ver aí por esse diagrama, esse bloco diagrama de representação, que essa crosta terrestre ela é toda enrugada, ela tem falhas, né? Acho que vocês já tiveram a experiência de pegar uma bolinha de argila, a argila ainda macia, úmida, fazer uma esfera com essa argila e deixar ela secando ao sol. Ao secar ao sol, o que vai acontecer com essa massa de argila? Ela vai se fraturar, né? Quando ela perder a água que estava ocupando espaços nela, vai para a atmosfera e vai provocar rachaduras. A crosta terrestre é a mesma coisa, né? Claro que a Terra é mais complexa, porque no núcleo, diferentemente da bolinha de argila, no núcleo da Terra você ainda tem materiais que estão em altíssimas temperaturas, semelhantes à que é da sua formação. Então, assim, a superfície é algo bastante heterogêneo. Então, o que a gente vai ter falhas oceânicas, como coloca aqui no fundo oceânico. Nós temos mais falhas geológicas, que são... As falhas seriam quase que cortes na superfície da Terra, por onde a energia que emana, a gente chama de energias tectônicas. Todas as forças que emanam do interior da Terra, a gente dá um nome de tectônico, tá?
essas forças que vêm do interior da Terra, que é exercido, claro, por calor e pressão, né? Então, essas forças que vêm do interior da Terra são as forças que provocam as alterações de superfície. Sejam vulcanismos, como a gente vê aqui, um arco vulcânico, como ele chama, tá? Sejam, às vezes, terremotos, abalos sísmicos, como a gente pode ter nesta falha geológica, tá? Ele vai chamar essa zona de subducção. Quando você tem algum tipo de falha que a gente chama falha convergente, ou uma zona de colisão de duas placas, nós temos algumas vezes um movimento de parte da crosta terrestre da placa já consolidada, ela adentra-se novamente para o interior da Terra e, sofrendo calores, interferência de calores e pressão, ela volta a derreter novamente, tá? É a mesma coisa que você pegar um alto forno de uma siderurgia, de uma indústria siderúrgica, e você derreter metais, você funde metais a 3.000 graus de temperatura. Então, uma coisa que é extremamente dura a temperatura ambiente, ela volta a virar uma coisa líquida, né, de acordo com a temperatura. Então, o calor ele é capaz de retransformar a matéria. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem demonstra como essa superfície da Terra ela é extremamente heterogênea. Tá? Só um detalhe aqui, Morrow, descontinuidade de Morowitch, é um cientista, que essa descontinuidade ela vai exatamente marcar essa zona de fronteira entre uma área mais sólida de uma área que começa a ganhar plasticidade e calor dentro da astenosfera. Tá? Continuando aí, você tem esse mapa, então. Então, como eu falei para vocês, a superfície terrestre, ela não é homogênea. A superfície terrestre, ela é como um quebra-cabeça, certo? Cada uma dessas grandes peças que nós temos aqui, nós chamamos de placas continentais. Então, quando eu falo placa continental, eu não estou me referindo apenas ao continente, como você vê aqui, a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Não, estou me referindo a toda a crosta, toda a placa que envolve, seja aquela que está dentro do mar, do oceano, seja aquela que está emersa, ou seja, fora da água. Tá? Então, essas seriam as principais placas continentais que a gente chama. Entre as placas, nessa linha preta aqui, nós temos as famosas falhas geológicas. São exatamente cortes, como se a Terra tivesse uma fratura, né? E que, de alguma maneira, expõe essa fratura, ela está mais submetida às forças tectônicas que emanam do interior terrestre. Essas flechinhas simbolizam quando há uma zona de colisão, como nós temos aqui, uma zona de convergência de placas, as placas se movimentam na mesma direção, e nós temos aqui essa flechinha que demonstra uma zona de divergência, uma zona de afastamento, tá? Aqui, ó, é famosíssima essa zona de afastamento aqui entre a América do Sul e a África, que um dia estiveram juntos. Foi daí, quando eles viram um formato daqui com aqui, já tinham feito muito quebra-cabeça na vida, eles ponderaram a possibilidade, uma hipótese de que os continentes estavam juntos. Claro, isso conjuntamente a outras observações, como a gente vai ver, né? Essa teoria é chamada de deriva continental. O que é uma coisa que está à deriva? É algo que está submetido à vontade meio que da natureza, vamos dizer assim, né? Um barco à deriva, ele vai derivar de acordo com a corrente. Para onde a corrente o levar, ele vai. No caso, as derivas continentais, elas estão submetidas à vontade, entre aspas, das forças que emanam do interior da Terra. Por exemplo, o magma, que está ali no seu estado pastoso, né? Portanto, móvel, fluido, e aí tudo que está por cima, essas placas sólidas, se movimentam poucos centímetros, ou às vezes num terremoto pode ter
como houve um terremoto relativamente recente na Índia, que o Himalaia deslocou 1 metro, um pedaço do Himalaia se deslocou 1 metro para cima, foi empurrado, é um dobramento moderno, né? Muito bem. Então vamos seguir aqui. Então é a tal da chamada deriva dos continentes, do alemão Alfred Wegener, em 1913. Ele publicou a sua obra A Origem dos Continentes e Oceanos. Já era uma suspeita, como vocês veem essa imagem, essa ilustração desse geógrafo italiano de 1858, onde nesse primeiro desenho ele coloca a América do Sul, aqui, a América do Norte, colada com outros continentes, né? No caso com a África e a América do Norte com a Europa. Esse continente único vai ser chamado pelo Wegener, essa única massa terrestre, de Pangeia, tá? Agora, e o que existia antes da Pangeia? Porque a Pangeia tem cerca de 300 milhões de anos. Então ela está lá no período entre o Paleozoico e o Mesozoico, né? E antes? Bom, antes você tinha terras ainda, algumas terras separadas, mas menos terras, né? Isso é interessante. A quantidade de terras emersas foi aumentando ao longo do tempo. Por exemplo, a Islândia ela é uma ilha jovem, o Havaí é uma ilha jovem, né? Quando as terras que formam o Brasil, o território brasileiro, nem existia nada disso, né? O Japão, agora não tenho o registro exatamente, mas tem cerca de 50 milhões, uma coisa assim. Depois a gente confere isso daí. Mas de qualquer forma é já período Cenozoico. Então, existem era Cenozoica. Então tem formações que vão ocorrer depois deste processo. Então houve a Pangeia, que é o clássico, né, dos continentes todos juntos. E aí gradativamente eles foram se separando em dois. A Laurásia, que são a atual América do Norte, e a Europa e a Ásia. Exceção feita a Índia. A Índia tem um movimento muito louco, que eu vou mostrar para vocês. E Gondwana, que é onde estaria a América e a África. Foi a primeira separação antes da gente ter os continentes como nós os conhecemos. Aqui, ó. Então, a gente tinha a Pangeia aqui, ó, cerca de 250 milhões de anos, né? E aí, a partir de 250 milhões de anos, nós temos um processo, um movimento, né? Aqui é a passagem do Cretáceo, né, que seria o último período dentro da era Mesozoica, e aqui já na era Cenozoica, o que seria os continentes na atualidade, a sua formação. Então nós temos todo esse movimento, né, que vai se dar em função dessas forças internas da Terra, as forças tectônicas que vão deslocar os continentes. A gente vai chamar de forças tectônicas, depois vou mostrar para vocês. Todas essas coisas de geologia têm nomes muito complicados, tá? Com exceção dos nomes realmente mais importantes, como placas continentais ou placas tectônicas, ou o que é tectonismo e tal, eu não vou ficar exigindo de vocês saber nomes como orogenéticos ou epirogenéticos. Que raios que é isso? Orogenéticos seriam movimentos de deslocamento horizontal, são as placas se movimentando, basicamente é isso. E epirogenéticos são quando os movimentos se dão na vertical. Por exemplo, agora está acontecendo um movimento epirogenético na Terra. Então, várias montanhas que tinham gelo permanente, neves eternas, famosas neves eternas, o gelo é extremamente pesado, né? Então, como eles estão perdendo gelo com a coisa do aquecimento global, essas montanhas estão ficando mais leves. O gelo pesava. O gelo, a neve, ela empurrava a montanha, essa massa rochosa, para baixo. Então, tem montanhas, por exemplo, ali nos Alpes escandinavos, que elas estão ganhando altura, porque o gelo está derretendo e elas estão como se espreguiçando para cima. Isso é uma epirogênese, tá? Muito bem, o que o Wegener argumentou? Como que ele provou a sua teoria? Né? Se ele, como que ele vai provar com a hipótese dele que os continentes estavam juntos? Então vamos lá, ele se apoiou em 4 principais argumentos.
primeiro argumento dele foi morfológico, a forma dos continentes. Até então podia ser pura coincidência. Aí ele reuniu um segundo argumento muito forte, os argumentos paleontológicos. O que é o paleontólogo? O paleontólogo é aquele que estuda animais que já se extinguiram, já são animais do passado. Quando vocês vão a um museu de história natural e vão ver ossadas lá de animais, né? Vocês estão entrando em contato com o mundo da paleontologia. O que o Wegener fez? Ele fez escavações tanto no litoral brasileiro como no litoral africano, né, onde as peças se encaixavam. Através de escavações, né, que é o método mais usado pelos geógrafos para estudar o tempo, porque o tempo ele vai se acumulando, né, nas rochas, né, formando estratos. Né? E se você vai fundo, você consegue chegar ao passado. O que ele identificou? Que o mesmo tipo de animais, de plantas, que sofreram o mesmo tipo de glaciação, ou o mesmo tipo de fenômenos climáticos, eram exatamente iguais nos dois lugares. E aí ele testou outros lugares da Terra e também conseguiu averiguar isso. Então, mesmo estando separado pelo oceano, as características da vida no passado, tanto na costa brasileira como na costa africana, eram muito semelhantes. Para reforçar ainda mais, ele foi estudar um argumento paleoclimático, que é o terceiro argumento, que seria como era o clima em cada um desses lugares. E aí ele pegou um exemplo mais radical, porque o que forma hoje a Índia ela se deslocou de uma maneira que só mostrando uma imagem, a Índia estava na Gondwana, ou seja, ela não estava na Laurásia ali, no outro continente, quando começou a se separar. Só que a Índia, como uma ilha, foi se deslocando até encontrar a Ásia. E quando ela se encontra, ela choca-se, formando o Himalaia. Tá? Vou mostrar isso pelo vídeo para vocês. Ele também vai fazer registros da Índia e da África do Sul, que durante muito tempo estavam conectados dentro da mesma região. E identificou também zonas climáticas partindo de locais com temperaturas muito baixas, né? Gelo, que só poderia ter acontecido caso os movimentos da Terra tivessem se deslocado, né, os continentes tivessem sido deslocados. Então ele também vai encontrar semelhanças climáticas em lugares a que ele atribuía estarem juntos durante o período da Pangeia ou no segundo momento, quando você tem Gondwana e Laurásia. E finalmente você tem rochas com características muito semelhantes em grandes profundidades e que sofreram também os mesmos fenômenos de alteração pelo clima. Então ele reuniu todo esse conjunto de informações, né, e conseguiu comprovar sua teoria. Hoje, com tecnologia mais apropriada, por exemplo, você consegue entrar com pequenos submarinos científicos no fundo do mar e você identifica, por exemplo, a dorsal atlântica, que é essa que está na imagem aqui, ó, entre a África e a América do Sul, tem uma falha que vai desde ali da latitude norte até a latitude sul. Bem no meio dela, sai lavas vulcânicas. Você tem uma cordilheira montanhosa aqui dentro do mar, que tem mais ou menos cerca de 3.000 metros. Mas como a profundidade é maior, você não vê, tá? Então você tem essa como aqui, ó, no exemplo aqui, ó, convecção, a lava vem, pressiona, né? E fica sendo expelido lava continuamente. Cientistas afirmam que cerca de 1 a 2 centímetros por ano a América do Sul e a África se tornam mais distantes. Isso não é nada em 1 ano, isso não é nada em 10, isso não é nada em 100. Mas em milhões de anos isso vai repercutir. Por isso que eu falo que é importante a gente pensar sob o ponto de vista do tempo geológico. O tempo histórico aí ele vai ter pouco efeito. Bom, vamos ver se roda o vídeo aqui, ó, que mostra isso que eu estou falando para vocês. Tá pensando. Eu acho que não está gravando o som, mas tudo bem, é mais a imagem que
É importante vocês pegarem. Ele está fazendo um movimento aí reverso, no caso, né? Ele está como se a gente estivesse voltando no tempo. Então ele está tentando reunir novamente todas as terras. Aí no caso, que seria Gondwana, já não é mais Pangeia, mas aí demonstra a conexão entre os dois. E a Austrália e a Índia estavam quase que do lado. Aí seria a Laurásia, que seria antes da Pangeia. Estavam aí, no caso, Pangeia. Né? E aí você vai ter a separação. Eu recomendo que vocês vejam depois desse vídeo. Quem entende bem inglês aí vai ter a narração da mulher, que ela vai falando para vocês o que vai ocorrendo. Vejam a Índia onde estava, mas a Índia ela vai se deslocar em direção à Ásia. Olha o que acontece. Isso é um dobramento moderno, são duas placas que se conectam, tá? Vou mostrar esse pedacinho final que é bem significativo, né? O que nós temos aí, além da deriva, é um processo de dobramento de duas zonas que são convergentes, tá? Muito mais a Índia, né? Que ela vai bater contra essa outra placa e vai levantar essas montanhas. Isso aqui nada mais nada menos do que a cordilheira do Himalaia, tá? Foi assim que ela se formou. Que bonitinho, né? Brincadeira. Vamos para o próximo slide. Eu quero trocar o slide. Você não me respeita. Sim, agora sim. Bom, aí eu peguei essa imagem aqui das placas do Pacífico. O Pacífico é o lugar onde mais tem falha geológica, principalmente aqui, ó, entre o Índico e o Pacífico, chamado Círculo do Fogo. Olha o Japão, coitado. O Japão vocês estão vendo aqui, ó, né? E aqui inúmeras falhas geológicas. Por isso que tsunami, né, está relacionado à vida deles. Terremoto, tem tremor de terra de 3 em 3 dias. Claro, abalos sísmicos leves, mas eventualmente não são leves, né? Quando você tem um abalo assim, a escala vai de 0 a 10, né? Acima de 5, 6 já são terremotos, né? E quando ele se dá dentro do mar é que geram as tsunamis. O maremoto seria o terremoto dentro do mar e a tsunami a onda formada, ou o conjunto de ondas formadas a partir de um maremoto, tá? Então no Círculo do Fogo você tem muito. Então essa região aqui, ó, Tailândia, Bornéu, a própria Índia, Vietnã, uma parte da China, o Japão fortemente, essas ilhas, a Nova Guiné, tudo isso estão bastante submetidos, né, a essas ocorrências, forças tectônicas, tá? Aí a famosa falha de San Andrés, não San Andreas, embora San Andreas do jogo lá que vocês gostam, o GTA, seja inspirado nessa região da Califórnia. A falha de San Andrés é uma falha visível, né, do espaço, e onde ocorre também uma zona de convergência de duas placas. Aí, na verdade, isso é uma falha transformante. Ela não é que ela colide, mas ela é mais uma falha de atrito. Cada placa vai numa direção diferente. E como o abalo sísmico ele se propaga na forma de ondas, o terremoto se transforma em onda, ele vai se propagando até chegar nas cidades, onde vai causar um estrago enorme. Às vezes, no epicentro, é menos destruidor do que, dependendo, claro, com a distância ela vai se enfraquecendo, mas nas áreas relativamente fortes, porque quando há um terremoto, no ponto de origem, a frequência da dobra, vamos dizer assim, que ele causa na superfície é menor. Então as ondas vão se tornando mais longas, às vezes o movimento de vai e vem da crosta terrestre se torna mais agressivo e violento, né? Sendo mais impactante distante do epicentro. Então aí estariam os movimentos das placas continentais, tá?
Então, nós temos aí primeiro a definição daquilo que eu falei para vocês, na força tectônica é uma força que emana do interior da Terra, vem do latim ou do grego, agora eu não estou bem lembrado, mas tem sentido de construção. Quando a gente fala tectônica, de construir, ó, veja só como eles vêm, né? Embora a gente entenda o terremoto como uma destruição, mas que ele constrói, ele modifica aquele plano. Né? Não é à toa que os dobramentos modernos formam montanhas, vulcões formam montanhas também. Então são movimentos de uma maneira ou de outra de construção. Né? E eles são divididos em dois. Os que a gente vê aqui em cima, as placas, ou aqui no caso são dois movimentos de placas se colidindo, né? Então duas placas convergentes. São movimentos orogenéticos, horizontais, tá? E aqui a famosa epirogênese, que são movimentos ou de afundamento da Terra ou de soerguimento que emanam do peso do gelo sobre a montanha, no caso é um afundamento, ou gelo que se perde e uma força que empurra para cima. Então são movimentos que a gente chama de verticais. E como que se dão os nomes dos movimentos? Como que são os movimentos terrestres nas zonas de falha? Nós temos então bordas, ele usa o termo bordas, tá? Como se fosse a borda da placa, tá? Uma placa aqui para a esquerda, outra placa aqui para a direita. Então, bordas convergentes é quando elas estão se colidindo. Aí vocês não precisam saber decor, o tipo de choque. O fato é que quando elas se chocam, pode até ter um vulcão. É um pouco mais comum você ter vulcão nas bordas divergentes, mas existem vulcões, né, que são mais montanhosos. Por que são mais montanhosos? Porque as duas placas estão se chocando, elas empurram, ao se chocarem, elas empurram o material sólido para cima, tá? Tem muitas vezes essa placa ela vai em direção novamente a tal da zona de subducção, ela volta a virar um material pastoso, ela se consolida, desconsolida. Então ela vai deixar de ser sólida e dura. Tá? Então isso são exemplos de zonas de colisão, falhas de colisão de bordas, no caso convergentes, elas convergem na mesma direção. Bordas divergentes, ou seja, uma está indo para cá, outra indo para lá, são menos perigosas. Claro que você não pode morar em cima, porque em geral sai lava vulcânica, o magma expelido continuamente, é o que nós temos na dorsal atlântica, no meio do Oceano Atlântico. A Islândia é o primeiro parte de um continente futuro, né, que vai surgir, né, que já está emerso, ele é produto dessa dorsal atlântica, por isso que tem muitos vulcões na Islândia. E aí nós temos também bordas conservativas, ou muitos chamam de transformantes. Pode ver, ó, uma placa vai para cada lado, ou uma para cima ou uma para baixo, tá? Então o atrito gerado entre essas duas placas é que gera essas transformações e ela pode gerar terremotos muito violentos. Por fim, último slide, pessoal. Por fim, eu botei aí as famosas tsunamis, né, que ultimamente atraem a atenção, né, das pessoas, porque são fenômenos muito cinematográficos, vamos dizer assim, tem essa atração, né, esse apelo. Então a tsunami é uma série de ondas causada pelo deslocamento de um grande volume de água, um corpo d'água, que ele vai emanar, é uma coluna de água que vai emanar de um abalo, de um choque, de uma zona de colisão de duas placas. Pode ser de transformação, né, de atrito, ou pode ser do choque, né, da convergência de duas placas. Quando elas se chocam, elas levantam uma grande coluna de água, uma massa de água que vai se deslocar em diferentes direções. Nas duas, né? No caso desse exemplo aqui, ó, você vê, chocou, uma parte vai para lá, outra parte vai para cá. E por que forma a onda?
O cara que estiver aqui, ó, entre o litoral e onde se deu o terremoto, às vezes ele não vai sentir tanto, porque a profundidade oceânica ela esconde essa dinâmica da água. Mas na medida que essa água vai chegando em áreas com menor profundidade, ela vai começar a gerar uma enorme onda, porque é um volume muito maior que aquele lugar está acostumado a receber. Então, por isso que, na verdade, a tsunami, as pessoas muito associam a onda, né? Sei lá, onda é a de Nazaré lá, né, que vai se formar para um swell, e tem toda uma questão do fundo da praia ali, que possibilita a formação de uma grande onda. Na verdade, a tsunami é uma sucessão de transgressão marinha. É como que o mar ele vai muito mais, ele vem com muito mais volume, com uma correnteza, uma torrente muito maior. Pode ter onda, mas não que essa onda terá 20 metros, né? Ela vai ter uma grande agressividade, ela vai ter uma correnteza muito grande, como a gente viu no famoso Boxing Day lá da Tailândia 94. Eu vou ver se eu consigo colocar uns links para vocês de tsunamis, para depois vocês verem, né? É atrativo. Então tem aqui o outro exemplo. O choque em águas profundas, a água é deslocada. Quando a superfície começa, ou seja, a profundidade diminui, a altura da onda aumenta, porque a água não tem onde ocupar espaço. Então ela vai criar um volume muito maior e vai atingir o litoral. Aqui é um exemplinho, né, de quantas horas pode uma onda, a partir do seu epicentro, se deslocar e atingir um outro lugar, né? Então, com o seu tempo estimado, né, o que possibilitaria... aí ele está dando exemplo no dia do terremoto do Japão, que foi um terremoto de 8,9, ou seja, está bem perto do 10, né? E que levou 2 horas para chegar, né? Ou seja, houve tempo suficiente para se avisar algumas pessoas, não muito, quem estava ligado acabou sendo atingido, mas ó, em 7 horas chegou no Chile, ó, se deslocou por todo o Oceano Pacífico. É que nem se jogarem que é um pouco diferente, se jogarem uma pedra dentro da piscina. O que ela faz? Ondas de propagação, não uma, várias, né? E é isso que acontece. Beleza, pessoal? Bom, pela programação da minha aula agora, a gente faria um exercício que reúne os conteúdos da aula anterior e dessa, né? Pelo que eu estou imaginando para a aula de hoje, eu já falei com vocês, vocês viram o vídeo, agora vocês voltam para tirar eventuais dúvidas e realizar a tarefa que eu vou colocar lá no Teams. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desta videoaula sensacional sobre placas continentais e coisas terrestres que se deslocam e causam acidentes geográficos. É isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hasta la vista.